Bom dia, vencedor! Se você passou essa semana turbulenta, está atento às reflexões de hoje, olha, meus parabéns. Você é um vencedor e creio que você, se continuar assistindo essa reflexão de hoje, certamente a sua avaliação pessoal deve sofrer um upgrade, ok? Então esteja atento conosco, porque ser um vencedor é ter consciência que para atingirmos tal passo devemos, em primeiro lugar, arrancar das nossas vidas todos os gigantes, todos os dias que se apresentam no alvorecer ou no crepúsculo. Os gigantes são deformidades da alma e muitas pessoas parece até que já não se lembram que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, originalmente o projeto divino é que nós sejamos empreendedores, que nós sejamos vencedores, que nós sejamos em determinados momentos da nossa vida, mordomos que sabemos cuidar aquilo que vem em nossas mãos. O verdadeiro vencedor é aquele que tem um coração esperançoso, temente e voltado para Deus. Ele sente de longe as artimanhas e os perigos do inimigo. Mas, acima de tudo, crê nas promessas de Deus para a sua vida. O verdadeiro vencedor tem a percepção aguçada de um espírito diferente. Esse espírito diferenciado é um espírito que está sempre atento, é para realizar grandes conquistas, sabe que vai encontrar desafios, sabe que em determinados momentos é necessário resolver problemas, mas tenha certeza que estes problemas não irão vencê-lo. O verdadeiro vencedor luta para o pecado não entrar e afetar a sua mente, nem roubar a sua percepção. Tenha consciência que nasceu para vencer, prosperar e conquistar. E eu estou falando de você. Jesus veio para restituir em nós esse espírito empreendedor. As boas novas podem mudar nossa maneira de pensar, ser e de agir. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos vários exemplos e várias formas e métodos utilizados, mas um em especial nos traz, assim, nos chama muita atenção. Encontramos um homem que deu exemplo de um grande vencedor. Era um homem de espírito e alma livre, pois sabia como triunfar em todas as barreiras e batalhas. Ele tinha as marcas de um vencedor. Seu nome? Caleb, que significa homem de faro. Era líder da tribo de Judá quando foi apontado como um dos 12 espias que foram enviados por Moisés para fazer a avaliação, a análise e o diagnóstico, não é? Uma auditoria externa da terra prometida, a terra de Canaã. O principal registro na Bíblia a seu respeito foi quando, juntamente com Josué, um dos príncipes, voltou da missão com um relatório positivo, enquanto os demais com um relatório extremamente negativo e amedrontados. Caleb não deixava dúvidas a respeito do cumprimento da promessa de conquistar aquelas terras que foram dadas pelo Senhor. Enquanto que os demais espias de todo o povo, influenciado pelos mesmos, não herdaram a terra e morreram no deserto, nessa trajetória de Caleb, nós encontramos marcas reconhecidas de um verdadeiro vencedor que podemos usá-los como modelos em nossa vida. Nós vamos falar em 2 momentos, em 2 reflexões, a de hoje e de amanhã, sobre as 8 marcas de vencedor de Caleb. Eu quero falar sobre a primeira delas. Caleb tinha uma unção diferenciada. Sobre ele tinha a unção de Deus. No livro de Números 14 está escrito: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me. Ora, Caleb era um homem diferente. Ele sobressaía juntamente com Josué. Segundo o próprio Deus, Caleb tinha outro espírito. Os vencedores, gente, se destacam porque têm outro espírito. Essa época de Olimpíada em que o Brasil irá receber e será o anfitrião para as nações da terra, nós temos visto várias reportagens, vários
documentários de pessoas que conseguiram sair de um ponto A para um ponto B e tem uma trajetória e tem uma história, e você observe que são marcas muito semelhantes da onde era para onde chegaram, para a conquista, para estar no nível, né, no alto nível de desempenho, concorrendo e competindo com todas as nações. Ok? Caleb tinha esse outro espírito. Os vencedores se destacam por isso, porque tem um espírito diferenciado. É o Espírito do Senhor. É a marca do Senhor em nós. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 1 Timóteo 1,7. O Espírito do Senhor estava com Caleb. A marca dos vencedores é a unção de Deus. Essa unção é que nos faz diferente, que nos faz corajosos, que nos faz ousados. Não pense você que é simples estar toda manhã ou acordando pela madrugada e de manhã cedo para trazer uma palavra de reflexão. Se não for Deus na nossa vida, quem seríamos nós? Não estaríamos aqui falando para você, né, registrando isso além fronteiras. Não. Essa força vem da busca e da graça do Senhor. O registro da mente de Caleb captou, ao visitar a terra prometida, a beleza, a riqueza da terra e não os desafios, os grandes problemas do gigante. Todo o pensamento que sua mente perseverou foi a promessa da vitória. Somos mais do que vencedores porque visualizamos a vitória antes mesmo de lutar. Isso chama-se fé. E quando lutamos, podemos ter a certeza que iremos vencer. A segunda marca interessantíssima de Caleb foi que Caleb não desprezou a chamada de Deus. Caleb não desprezou o que Deus tinha para ele, não iria desperdiçar o livramento que teve da escravidão no Egito, morrendo no deserto. Ele era um inconformado, pois sabia que Deus tinha um propósito maior para a sua vida. Em Hebreus 2:1, o autor aos Hebreus diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em certo tempo algum, nos desviemos dela. Algumas pessoas são verdadeiros desperdiçadores, desperdiçam as oportunidades, pois com tanto potencial dentro delas, se conformam em viver uma vida medíocre, confinados a um deserto. Estes desprezam a vida abundante que Deus quer lhes dar. E entrar nesta rotina religiosa que não leva a lugar nenhum. Assim como Caleb, não devemos fixar nossa mente na libertação que já recebemos e voltarmos para o Egito, não, mas na conquista que ainda havemos de fazer. Desprezar a oferta de Deus é pecado e traz consequências desastrosas. Caleb não desprezou a chamada, saiu do seu casulo e foi adiante enfrentando os desafios e não se acovardando. Terceira marca de Caleb, a certeza da vitória. Caleb tinha uma personalidade forte, ele não negociou suas convicções. Em Números 14:10, não teve medo quando o povo quis apedrejá-lo, sabia que Deus era com ele e lhe daria a vitória. É incrível como encontramos pessoas que nos tentam paralisar e intimidar, não querem ir, mas também não quer que você vença. Olha, gente, o sistema maligno age na personalidade coletiva. E quando se age na personalidade coletiva e quando não se tem conhecimento, a palavra diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Esses dias nós estamos vendo aí o sistema maligno agindo na coletividade, tentando proteger algo que todos, é evidente, estão vendo com evidências que é uma coisa que não é boa para a nossa nação. Portanto, para tomarmos posse da vitória, não podemos amoldar a maioria com o seu negativismo e linguagem de derrota, não. Com linguagem de frustração e com medo que paralisa. É preciso atitude, coragem para resistir às opiniões contrárias e, ao mesmo tempo, influenciar a multidão. Caleb sabia que o clima não estava bom, mas ainda assim, nesse contexto do livro de Números, capítulo 14, teve a coragem de se levantar e anunciar a verdade com ousadia.
Ele fez lembrar as promessas e ele disse, olha, sou velho, tenho 85 anos, mas só na idade, porque a minha força é como do mesmo tempo em que conquistamos a terra. Caleb, então, foi um homem que tinha certeza da vitória. Todo vencedor vai além de se deixar dominar. Ele contagia, ele influencia, mesmo que todos estejam contra eles. Você é uma dessas pessoas. Amém? Quarta, Caleb sabia esperar. Caleb esperou o tempo certo, ele era homem de fé. Não aquela fé transitória ou passageira. A verdadeira fé é aquela que prevalece. Não é aquela fé que só se manifesta quando as circunstâncias são favoráveis. Por causa da rebeldia dos outros, Caleb teve que esperar 45 anos para tomar posse da sua promessa. Mas ele não desistiu de esperar. Às vezes desanimamos porque as pessoas nas quais investimos não creem, não respondem aos nossos estímulos. Muitos desistem por influência da incredulidade da maioria que os cerca. Mas Caleb foi um exemplo de persistência, porque ele sabia e cria no Deus da promessa. Também não devemos deixar que as escolhas das pessoas ao nosso redor nos influenciem, que influenciem as nossas escolhas, as nossas decisões. Com certeza Caleb ficou triste pela decisão do povo, mas não desistiu, nem deixou que a paz escapasse do seu coração. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina dizendo o seguinte, olha, ao enviá-los de casa em casa, ele disse, e quando entrares em alguma casa, saudai-as, se essa casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, tome para vós a vossa paz. Mateus 10, 12 e 13. Isso significa dizer que apesar das circunstâncias, do contexto, a paz tem que permanecer com você. Amanhã nós vamos continuar com as marcas de um vencedor, mas eu quero deixar essa mensagem para esse final de semana. Prepare-se para a maratona. Lute com determinação. Viva intensamente. Nas perdas, tire lições para não errar de novo. E aprenda de cabeça erguida e com classe. Seja ousado naquele que te fortalece. A terra foi dada aos filhos dos homens para desfrutar o melhor e viver em dias de delícia com as bênçãos que não acrescentam dores. Lembre-se, a vida é muito linda e não pode ser desvalorizada. Pense nisso, reflita sobre isso. Amanhã continuaremos. Bom estar em sua companhia. Bom dia com o pastor Sérgio Dias.